O abuso de autoridade e a agressão à liberdade de expressão cometidas pela Polícia Federal Brasileira contra o jornalista português Sérgio Tavares estão sendo relatados por ele e certamente vão repercutir mundialmente. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, dia 29, o jornalista diz que a Polícia Federal Brasileira mentiu deliberadamente no comunicado emitido relacionado com a sua detenção. No documento mencionado, a PF diz que tudo o que aconteceu com o jornalista foi um procedimento padrão para verificar a questão do visto de permanência no Brasil. O jornalista desmascara a Polícia Federal expondo provas e desmoralizando a PF para o mundo. É lamentável ver o caminho tortuoso que o Brasil está trilhando. Veja o vídeo do jornalista Sérgio Tavares e, a seguir, veja também o vídeo com Alexandre Garcia, que traz à tona denúncias impactantes do desgoverno Lula. Dentro do canal Sérgio Tavares e venho denunciar ao mundo que a Polícia Federal Brasileira mentiu deliberadamente no comunicado que emitiu relacionado com a minha detenção ilegal e com o interrogatório sobre crimes de opinião política de que eu fui alvo. É que esse comunicado da Polícia Federal refere, e cito, que tudo foi um procedimento padrão para verificar se eu tinha visto de trabalho, desculpando-se assim por terem levado um cidadão europeu para uma delegacia, apreender-lhe o passaporte, interrogá-lo sobre questões políticas e retê-lo várias horas sem comer e sem poder sair. Ora, acontece que essa justificação da Polícia Federal é falsa, pois durante o meu interrogatório em nenhuma situação foi referida à questão do visto. Tudo o que me foi feito foram questões sobre política. 8 de janeiro, ditadura do judiciário, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, etc. Eu tenho aqui a prova documental dessa mentira para esconder essa perseguição política de que fui alvo. Este é o inquérito assinado pelo delegado da Polícia Federal que prova que não fui interrogado por causa do visto, mas sim para me tentarem prender por crimes de opinião. Um cidadão europeu. Aqui está um documento na íntegra e, repito, em nenhuma situação fui questionado sobre o visto de trabalho. Fui sim questionado sobre todos os meus passos, todas as minhas opiniões sobre a situação política no Brasil, e isto não é um padrão, um procedimento padrão. E o relatório prova tudo o que digo. Aqui está, e cito: Sérgio, questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ficou em silêncio. Quando questionado que a urna eletrónica não é confiável, ficou em silêncio. Questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil é chefiado por criminoso, ficou em silêncio. Questionado sobre ataques à honra de ministros do SF, ficou em silêncio. Questionado sobre fatos ocorridos em 8 de janeiro, ficou em silêncio. Agora eu pergunto, acham que isto é para conferir se eu tinha visto? Acham mesmo? Porquê que lhes preocupa tanto que um cidadão europeu aborde estes assuntos? E porquê que mentiram? Porquê que me detiveram? Porquê que me interrogaram? Porquê que eu os incomodo assim tanto? É que mais grave é que esta questão do visto não se aplica sequer a mim, pois eu não fui ao Brasil contratado por nenhuma empresa e mesmo que fosse, eu vou citar o site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que diz que cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estadas até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Agora podem ter a certeza, eu vou levar isto às últimas consequências. Vou até ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal dos Direitos Humanos, porque agora fui eu perseguido, amanhã poderá ser outro em meu lugar. Irei até às últimas consequências. Podem ter a certeza, meteram-se com o cara errado. Bom, primeiro assunto de hoje, o presidente da República está na Guiana. Guiana é a antiga Guiana inglesa, Georgetown. É uma reunião dos países caribenhos do Caribe. Já fez promessas com o nosso dinheiro. Vai dar 17 milhões de dólares, dá uns 80 milhões, para fazer uma escola profissional no Haiti. Isso é doação. Prometeu dinheiro para o fundo do Caribe, não disse quanto, dos países caribenhos. E prometeu também presença de empreiteiras brasileiras lá no Caribe. A gente tem uma história aí que a Lava Jato revelou de empreiteiras brasileiras, né, em trabalhos no exterior. Aliás, a gente está esperando ainda pagamentos da Venezuela, de Cuba. Eu acho que tem mais gente lá naquela área. Eu até anotei aqui para não esquecer. El Salvador, Antígua e Barbados. Bom, ele está indo agora para Kingston,
que é a capital de São Vicente e Grenadines. São duas ilhotas que são ainda da comunidade britânica, mas se tornaram um país independente. A Ilha Maior tem 18 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Acho que tem 120 mil habitantes. A capital deve ter uns 20 mil habitantes. Tem uma reunião lá também do CELAC, que é uma conferência latino-americana de economia. Bom, falando em Lula, o governo Lula retirou o Brasil do Pacto Internacional Anti-Aborto. Isso contraria tudo que se ouviu lá na Avenida Paulista no domingo, né? Aquela multidão nunca vista. Mas fizeram uma notícia aí que não é bem a história certa, né? Porque o Ministério da Saúde revogou uma portaria do Ministério da Saúde do tempo de Bolsonaro, ministro Pazuello, que obrigava os médicos, as autoridades médicas, de informarem à polícia sempre que houver um caso de aborto legal. O que é o aborto legal no Brasil é que a lei permite risco de vida da mãe, violação sexual e anencefalia do feto, claro. Eles dispensaram a comunicação à polícia, mas a portaria anterior dizia que era para investigar no caso de aborto de violação da mulher criminosa, para investigar o crime, né? E ter, inclusive, modelo genético do agressor. Bom, foi isso. A propósito desses assuntos, né, eu falei ontem, não falei aqui com vocês, mas falei nas rádios, que passou pela Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto que é de autoria do senador Magno Malta, para alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei. O ECA estabelece que nas escolas, sejam públicas ou privadas, nas escolas, ninguém poderá entrar num banheiro que não seja o do sexo dele ou dela. Tá lá marcado calças, aqui entram alunos nas escolas. Está marcado vestido, entram as alunas. Não pode entrar um aluno, ainda que ele se vista como mulher e haja como mulher, entrar no banheiro das mulheres. Fica imaginando, hoje eu estava contando para um amigo que tem uma filha de 12 anos, que está na escola, que está no banheiro feminino, né? E aí entra um marmanjo de 17 anos ou 18 anos, dependendo dos ciclos escolares, que se acha mulher e entra lá. Já pensaram no constrangimento ou no perigo? Então é isso. Queria fazer uma correção. Ontem eu disse para vocês, é porque eu vi na rede social alguém distorceu. E eu acreditei que cometi um erro sério. E que a irmã Hilda Ferreira de Jesus, da Bíblia, a senhorinha da Bíblia, de 82 anos, teria sofrido uma queda na Avenida Paulista e fora para o hospital e Bolsonaro fora visitá-la. Não foi Dona Hilda. Mesmo porque eu disse para vocês, disseram que caiu de uma árvore. Dona Hilda já não sobe em árvores, né? A menos que alguém tenha posto ela na árvore. Não foi Dona Hilda. Foi uma senhora de 58 anos, de Rio das Ostras, chamada Miriam Lopes Lourenço Miranda. Ela, inclusive, teria sofrido um furo no pulmão, provavelmente por fratura na costela, eu imagino. Bom, hoje, gente, o Tribunal Superior Eleitoral multou Haddad, o ministro da Fazenda. Quando ele era candidato ao governo de São Paulo, na última eleição, essa que foi ganha pelo Tarcísio, a denúncia foi que quem procurasse na rede social o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, aparecia Haddad. Foi multado por isso.
Tamanho da multa? R$10.000. Aí eu lembro que quando o PL pediu para o Tribunal Superior Eleitoral fazer uma investigação nas urnas, por unanimidade decidiram que isso era litigância de má-fé, porque não havia nenhum motivo para isso. E multaram o Partido Liberal em R$22.991.000. É bem mais do que R$10.000. Bom, e hoje, o novo ministro do Supremo, Flávio Dino, votou sobre um caso do qual ele foi participante. Ele estava lá no Ministério da Justiça, no dia 8 de janeiro. E votou acompanhando o voto do relator Alexandre de Moraes, condenando mais 15 réus, apenas que vão de 14 a 17 anos. De 14 a 17 anos. Eu queria fazer um registro de mais um brilho de jovens brasileiros, agora lá na Tailândia, Olimpíada Internacional de Matemática. Alunos do Colégio Militar de São Paulo. Foi um sucesso. Prata, bronze, 65 medalhas. Foi uma disputa com cerca de 1.000 competidores e nós brilhamos. Por fim, olha só a constatação. Boa parte do Estado está infiltrada pelo crime organizado e pelo narcotráfico. Procuradora-Geral da República do Equador, Diana Salazar, numa entrevista para a agência EFE. Aí ela fala que tem corrupção carcerária, que permitem fugas, corrupção policial, corrupção judicial, que protege criminosos. Aí ela informa que já temos réus do Tribunal Nacional, que é o topo, de tribunais provinciais, de conselho do Poder Judiciário, de policiais da Polícia Nacional, Ministério Público, advogados. Nós já tivemos um promotor assassinado lá. Ela é a pessoa mais... é o maior alvo do crime organizado lá do Equador. E é uma triste herança que o presidente Daniel Noboa recebeu do esquerdista Rafael Correa. Só para lembrar, né? O pai dele, quando ele tinha 25 anos, o pai dele foi preso pelo tráfico de droga para os Estados Unidos. E tem uma declaração dele na presidência da República dizendo o seguinte: os traficantes não são criminosos, são pais e mães com família para alimentar. Muito parecido com algumas frases que a gente ouve por aqui, né? Que é só para tomar uma cervejinha, para pegar o celular. O Rafael Noboa está na Bélgica, ganhou asilo político depois de ter sido condenado por corrupção no Equador por 8 anos. Eu lembrei de contar isso porque eu comparei 8 anos com 17 anos aqui no Brasil de condenações hoje.